Oi, gente. Cheguei. Ótima tarde pra vocês. Nossa, acho que eu preciso pôr um filtro aqui hoje, gente. Tô me sentindo meio... Acho que esse aqui tá melhor. Tava me sentindo um pouco com cara de cansada. Deve ser porque tem um monte de criança aqui em casa hoje. Por isso que eu atrasei. Atrasei porque estamos com visitas, os amiguinhos deles estão aqui. E ao mesmo tempo que eles brincam, eles brigam. E eu preciso fazer as vezes de adulto ali muito tempo. Então, a gente atrasou para almoçar e aí na hora do almoço começou a rolar aquele quiprocó, como eu gosto de dizer, aquele pega. E aí até terminar de almoçar para eu poder sair da mesa e estar aqui com você. Mas não é bem um atraso. Quem me acompanha, tá sempre pertinho de mim, escuta que eu digo assim, ó. A Anne Mota tem um horário só dela. Eu não tô atrasada, eu só tô no meu horário. O que acontece é que às vezes o seu horário não é o mesmo que o meu. Aí parece que eu tô atrasada, entendeu a diferença? Eu tenho um horário só meu, atrasada eu não tô, eu só tô no meu horário. Brincadeiras à parte, obrigada a todos vocês que estão acompanhando e que estão participando aqui da live. Quero te dizer que as transmissões, elas só estão ficando salvas lá no meu canal. Então, se você quer ter acesso, você precisa estar comigo no grupo de WhatsApp do Clube da Leitura. Inclusive, você pode escrever aí pra mim, Clube da Leitura, para eu poder fixar seu comentário? Hoje nós estamos no capítulo 2 e ontem eu fiz uma breve introdução do que é esse capítulo. O capítulo de ontem, no nosso livro Ocupada Demais para Orar, fala sobre a presença de Deus, o poder de Deus. Clube da Leitura, boa, Bia. Fixar comentário. Agora, fixada. E o canal é o meu nome mesmo. Você vai lá no YouTube e digita Anne Mota. Mas eu posso deixar também nos stories o link do canal para você ir direto lá e seguir, tá bom? Nosso livro, Ocupado Demais para Orar. Quando eu li o primeiro capítulo ontem, eu admito para você, mexeu bastante com as minhas estruturas. Houveram coisas ali que eu li que eu fiquei assim, isso aqui é poderoso. O principal para mim foi o poder ou o ganho ou vencer a batalha está no momento que eu estou fora do meu conforto. E muitas vezes fora do meu conforto eu preciso ter e criar um magnetismo suficiente para atrair as pessoas para cumprir o propósito junto comigo. E aí, depois da live, eu soltei um post ontem sobre magnetismo, porque aquilo ficou aqui, ó, reverberando na minha cabeça. E eu quero te dizer, você que assim como eu, por anos, esteve no papel de isolado, abandonado ou rejeitado, ou todas as coisas juntas e misturado, você é, na real, uma pessoa magnética. Você só precisa aprender a usar. Porque se você se sentir rejeitado, quer dizer que o polo do seu ímã funciona. Então, se o polo do seu ímã funciona para repelir, ajustando o seu polo do seu ímã também funciona para atrair. É só questão de ajuste. Então, a minha comunicação é para você, que assim como eu, sempre se sentiu, ou por muitas vezes se sentiu, rejeitado, abandonado, esquecido, negligenciado. Você é dos meus e eu quero treinar você com o que eu aprendi. Então, vamos lá. No nosso clube de hoje, nós estamos no capítulo 2. No capítulo 2, o título é Deus está pronto, ok? E eu quero te convidar a fazer algo diferente. Como nós já estamos fazendo algo diferente, já estamos lendo separados, já estamos lendo de forma online. Você pode não estar com o livro, mas você está escutando as minhas interpretações aqui. Da mesma maneira, eu quero te convidar para fazer mais uma coisa diferente. Quando você entender algo que eu falo aqui, que eu ler aqui ou que eu explicar e de alguma forma isso comunicar com o seu coração, eu quero que você coloque aqui nas mensagens. Porque às vezes o que você vai pegar, o código que você vai trazer para você, quando compartilhado, pode fazer mais sentido para alguém que está aqui do que a pessoa só me ouvir. Dos maiores ganhos, um dos maiores trampolins na vida é quando você entende que
Ao ajudar o outro, você também está crescendo. A dor de muitas pessoas é não querer ensinar, por achar que se eu ensino, alguém vai passar na minha frente. Se eu ensinar alguém a ter sensores como eu tenho, essa pessoa vai se destacar mais do que eu, ela vai ter mais alunos, ela vai fazer mais eventos ou tantos outros pensamentos que na real são equivocados. Quando você ensina, você multiplica as suas habilidades. E não é mais só você fazendo, é outros e outros e outros. Então compartilhe os códigos que você pegar, aquilo que fizer sentido para você. Tenho certeza e convicção que será de muita importância e valia para quem mais está aqui com a gente na live. Então vamos lá. Deus está ocupado mantendo a ordem do cosmos e Ele não tem interesse em ouvir os meus pequenos problemas. Ele tem que cuidar tanto do universo, tem coisas tão maiores do que eu, um mero mortal, que ele não tem interesse em ouvir as coisas que eu quero, que podem ser simplesmente vaidade, bobagem, supérfluos. Deus, ele vai me achar egoísta se eu orar pelas minhas necessidades, porque eu creio que se eu o amasse de verdade, eu me colocaria em último lugar. Eu sei que também os milhares de cabeças de gados espalhados nas montanhas pertencem também a Deus. Mas isso é apenas uma figura de linguagem. Ele não tem obrigação de cuidar de mim e eu não vou pedir que ele faça isso. Você alguma vez já fez alguma dessas afirmações? Pensou algo nesse sentido? Você não foi o único. Contudo, você está muito enganado. Todas essas afirmações são baseadas em uma mentira que vem direto do seu acusador. Ele diz assim para você, Deus não liga para os seus filhos. Jesus contou uma parábola para os discípulos para ajudá-los a entender como Deus se sente em relação às nossas orações. Infelizmente, muitas pessoas interpretaram essa parábola de forma equivocada. Na verdade, alguns cristãos creem que ela significa o oposto do que Jesus pretendia fazer. A parábola está em Lucas 18, do versículo 2 até o 5. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava nenhum homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva está me incomodando, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, ela venha a me incomodar. A personagem principal dessa parábola é a viúva. Por certo, não é fácil viver uma situação como viúva. No entanto, em nossos dias, a viuvez não é tão desesperadora como costumava ser há 2000 anos lá no Oriente Médio. Na nossa cultura, as viúvas podem ser ricas, exercer cargos importantes e, embora muitas tenham que enfrentar graves problemas financeiros, elas têm permissão para trabalhar, ir a escolas e ter propriedades. Então, isso quer dizer que no dia atual você pode fazer isso sendo uma viúva. Então você já consegue entender que antigamente a viúva daquela época ela não tinha essa permissão. Na época de Jesus a situação era muito diferente. A viúva não possuía trabalho, ela não tinha dinheiro, não tinha propriedade, não tinha poder, não tinha posição, muito menos instrução. Se ela tivesse um filho, um pai ou cunhado que olhasse por ela, ela poderia sobreviver. Caso contrário, ela seria uma mendiga, uma indigente do primeiro século, uma pária da sociedade. Na parábola de Jesus, a viúva possuía um inimigo. Um indivíduo malvado estava perseguindo ela. Talvez essa pessoa a intimidasse fisicamente. Talvez ela não quisesse pagar ou até tivesse roubado o dinheiro que seria usado pela viúva para se sustentar. De qualquer forma, o inimigo estava vencendo e ela estava perdendo. A viúva não tinha como se proteger,
não tinha parentes para ajudá-la naquela situação, não tinha agente social do governo para ir em seu auxílio. Tinha apenas um modo dela se livrar daquilo. Ela teria que ir ao juiz e pleitear a sua causa, aguardando pela misericórdia dele. E foi então o que ela decidiu fazer. Aqui surge o segundo personagem dessa história, o juiz. Jesus descreve esse juiz com clareza em 2 frases. Ele não temia Deus e ele não respeitava as pessoas. Sem o temor de Deus, aquele juiz não tinha senso de responsabilidade. Ele não respeitava a palavra de Deus, a sua sabedoria, não respeitava a justiça. Aquele juiz não se preocupava com o dia em que haveria de prestar contas dos seus atos no futuro. Assim, ele fazia a sua própria justiça, decretando o que lhe aprovesse. Como um canhão solto no convés do navio, ele atirava para qualquer lado. Sem respeito pelas demais pessoas, esse juiz não ligava para os efeitos de suas decisões na vida daqueles que buscavam justiça no tribunal. Como não se importava com as pessoas, ele sentia-se livre para usar e abusar delas. Ele não as via como irmãos e irmãs, mas via como problemas a serem resolvidos, interrupções, dores de cabeça, controvérsias. Este juiz era ainda o último recurso daquela viúva. Diante de tal situação, dá até vontade de dizer, não perca tempo indo ao tribunal. Talvez eu falasse isso para ela. É bem provável que o juiz esteja mancomunado com seu inimigo. Ele vai rir na sua cara e expulsá-la de lá. Foi exatamente isso que o juiz fez, mas a parábola não termina com o encerramento do caso. Magoada e abalada por causa da atitude daquele juiz, a viúva usou um bom senso para refletir sobre aquela situação uma vez mais. Com implacável determinação, ela disse a si mesma, observa, implacável determinação, ela disse a si mesma. Não tenho outra opção. O juiz é a minha única esperança. Eu preciso conseguir que ele me proteja. Mas como? Nenhuma instância superior ouviria sua causa. Sem um centavo, ela nem tinha como subornar. Já sei o que fazer, ela disse para si mesma. Eu vou importuná-lo. Toda vez que ele se virar, vai dar de cara comigo. Eu vou segui-lo em casa, no trabalho, eu vou segui-lo na pista de corrida, eu vou grudar nele até que me ofereça proteção, me ponha na cadeia ou me mate. Assim ela fez e funcionou. Ela importunou o juiz até o dia em que ele levantou a janela da sua sala de trabalho e gritou: eu não aguento mais. Que alguém resolva o problema dessa mulher. Não me importa o que seja necessário, apenas resolvam. Ela está me deixando louco. O final feliz dessa história é que o juiz desonesto e negligente acabou por conceder à viúva a proteção contra o seu inimigo. Esta decisão não foi tomada pela bondade do seu coração, mas pela extraordinária capacidade daquela viúva de importuná-lo. O que será que a gente vai aprender com isso? Lucas afirma que Jesus contou essa história para mostrar aos discípulos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Muitos leitores, chegando a esta altura do relato, cometem um grave erro ao interpretá-lo, tomando-o com uma alegoria e encaram ele assim: nós, seres humanos, somos como a viúva, empobrecidos, impotentes, pequenos, sem parente, sem posição social, afinal de contas, quem sou eu? Numa imensidão do universo, para Deus olhar para mim e querer julgar o meu caso? Tão pequena. Na imersão nesse sábado eu usei uma analogia, eu disse o seguinte, que por muitas vezes eu, por me achar não merecedora e inferior,
Eu adoro contar as minhas dores pra você. Eu gosto porque eu sei que se eu consigo hoje me olhar como uma pessoa fodástica, bater palma pra mim e dizer, caraca, Anne, hoje se arrasou, viu? Quer dizer, não fui eu, mas enfim, eu estou aprendendo a usar um poder que está disponível para todos. Se eu conseguir, não há ninguém que não possa. E a palavra que eu contei para as pessoas que estavam lá na imersão, eu vou contar para você. Eu quero que você saiba que eu me olhava para mim e dizia assim, eu sou tão pequena que eu valho menos do que o cocô do cavalo do bandido. Eu falei essa frase muitas e muitas e muitas vezes, tá? Muitas e muitas e muitas. Não foram pessoas que ouviram, mas eu ouvi aquilo no meu coração. Porque, na real, eu falava aqui, ó, no meu pensamento. E eu ouvia ele no meu coração. Mas algo precisou mudar. E vamos continuar, que aqui você vai entender um código poderoso. Deus, então, deve ser como aquele juiz. Ele não está realmente interessado em nossa situação. Afinal de contas, ele tem um universo inteiro para cuidar. Ele tem os anjos para manterem harmonia. Eles têm as harpas para serem afiadas. O melhor é não incomodá-lo, a menos que seja algo muito importante. Então eu posso incomodar Deus se for um problema de saúde. Eu posso incomodar Deus se for uma separação. Eu posso incomodar Deus se for um acidente. Isso eu posso. Mas se for simplesmente porque eu quero que tenha X quantidade de pessoas no meu evento, eu não posso incomodar Deus, porque esse é só o desejo do meu coração como pessoa? Não é o desejo de Deus, será? Pois é, isso é se achar pequeno em proporção ao que o universo é. Em caso de desespero, nós podemos agir como a viúva e passar a importuná-lo. Você quer aprender como importunar o próprio Deus do universo? Aquele que faz e fez todas as coisas, bater na porta do céu, permanecer horas de joelho, pedir aos amigos que importunem a Deus por você, junto com você. Talvez mais cedo ou mais tarde, o vençamos pela persistência e arranquemos uma bênção da sua mão bem fechada. Por fim, ele até grite, não aguento mais, que alguém resolva este problema. Esta interpretação parece correta para você? Eu espero que não. Quantas vezes, no entanto, converso com pessoas que pensam que Deus é parecido com aquele juiz? Elas estão convencidas de que o maior desafio é associar a oração e encontrar uma chave perdida que de alguma forma abrirá o cofre de bênçãos que Deus, por algum motivo insano e maldoso, prefere manter fechado. Eu estou cansado de ler títulos de livros que prometem divulgar o segredo para vencer a relutância de Deus, como se ele escolhesse manter a mão fechada pelo bel prazer. Por favor, não pensem que Deus age dessa maneira. Jesus não pretendia com essa história dar a entender que Deus se parece com um juiz insensível. Qual é então o significado dessa história? Jesus mesmo interpretou assim que ele acabou de contar. Vocês ouviram como o juiz iníquo reagiu. Agora vejam como Deus age. Não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. De acordo com Jesus, esta história não é uma alegoria, não é um faz de conta, não é um exemplo, em que os componentes deste relato simbolizam verdades em paralelo. Ao contrário, é uma parábola, que é uma história curta, com uma certa complexidade, para forçar os ouvintes a refletir. Esta parábola em particular é uma consideração entre adversários. Observe os contrastes. Primeiro, nós não somos como a viúva. Na verdade, somos completamente diferentes dela. Ela era pobre, era incapaz, esquecida e abandonada. Ela não tinha nenhum tipo de relacionamento com aquele juiz. Para ele, a viúva era apenas um item a mais na lista dos afazeres diários. No entanto, nós
não somos abandonados. Somos filhos e filhas adotivos de Deus, irmãos e irmãs de Jesus. Pertencemos à família de Deus e somos importantes para Ele. Portanto, não entre na ponta dos pés na presença de Deus, tentando descobrir o segredo para atrair a atenção dele. Diga apenas: oi, pai. Saiba que eu gosto muito de ouvir a sua voz. Em segundo lugar, o nosso amado Pai Celestial não se parece em nada com o juiz da história. Ele era iníquo, ele era desonesto, ele era injusto, desrespeitoso, negligente e preocupado com assuntos particulares. Em contraste, o nosso Deus é justo e reto, santo e terno, sensível e compassivo. Então pensa só comigo. A gente vai chegar no desfecho da história. Mas a viúva, ela era esquecida, abandonada, inútil, não tinha contato nenhum com o juiz. Você é uma pessoa amada, separada, escolhida e é filho, filha amada do Pai. Já começa daí. O juiz era desonesto, ele era corrupto, ele era injusto. Você tem um Pai que é o Deus do universo e que é justo, correto, coerente. E ele é amado com seus filhos. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não pense que você precisa inventar um jeito de arrancar as bênçãos da mão dele, um meio de iludi-lo para que ele desista de guardar essas bênçãos para ele mesmo, tipo um pote de bênçãos que você não consegue pegar. A palavra de Deus ensina que ele tem prazer em derramar as bênçãos sobre os seus filhos. É a natureza dele, o que ele é, um Deus amoroso que abençoa, que dá, que anima, que sustenta e que capacita. Essa é a natureza perfeita dele. Uma das experiências teológicas mais interessantes que eu já tive ocorreu quando eu comprei uma bicicleta da marca BMX para o meu filho. Ele achou que eu estava entusiasmado e eu estava mesmo. É tipo o meu esposo quando compra carrinho, essas coisas para o meu filho e parece que é para o meu filho, mas eu olho bem para ele brincando e eu penso: você nunca brincou com isso, né? Ah, ok, entendi. Se a bicicleta tivesse custado $500, valeria cada centavo. Eu nunca me senti tão alegre em dar algo para alguém. Eu fiquei arrepiado ao vê-lo andar na bicicleta com os olhos brilhando de animação. Na mesma hora comecei a fazer planos para, um dia, comprar para ele uma Harley ou ainda um carro. No decorrer do tempo, tenho ouvido os pais se queixarem: meus filhos estão para entrar na faculdade e eu preciso arrumar dinheiro para isso de qualquer jeito. Talvez eles estejam brincando quando se mostram tão aborrecidos. Pessoalmente, tem sido uma grande alegria ajudar os meus filhos a obterem uma educação universitária. Aqui no Brasil, hoje, nós temos várias formas das pessoas irem para a universidade com valores que às vezes são até mais baratos do que a escola, ensino médio e tudo. Mas nos Estados Unidos a faculdade, a graduação, ela é uma das etapas mais caras da vida estudantil. E você deve ter visto em filmes e tal que mostra os pais falarem sobre isso. Nossa, mas agora eu tenho que pagar a faculdade. Os sacrifícios que Line e eu temos feito não se comparam com o amadurecimento e o desenvolvimento que notamos na vida dos nossos filhos. Eu não li livros para aprender a ter esses sentimentos. Eles simplesmente brotaram. Eu gosto demais de presentear meus filhos. Eu estou começando a entender que Deus se alegra em conceder recursos e poder para os seus filhos. A Bíblia ensina que servimos a um Deus que está buscando oportunidades para derramar suas bênçãos sobre nós. É como se ele estivesse dizendo: de que valem seus recursos se não tenho com quem compartilhá-los? Dê-me apenas um pouco de cooperação.
Faz um pouco da sua parte e eu vou derramar as minhas bênçãos incontáveis sobre vocês. Este assunto está muitas vezes na Bíblia. Em Levíticos 26, nós podemos ler assim. Levíticos 26. Se tem aqui um advérbio de condição. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, complemento, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Eu estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra. E pela vossa terra não passará espada. Deuteronômio 28, de 2 a 6. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do seu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas pessoas, porém tu não tomarás emprestados. Acredita que aqui você está vendo uma forma, algo estratégico para que você seja abençoado, mas não só você, a sua família, o seu cônjuge, a sua descendência, os seus filhos, a sua terra, os seus funcionários, o seu trabalho, tudo que você colocar à sua mão. Por quê? De que vale os meus recursos se eu não tenho com quem compartilhá-los? Deus está falando isso para você. Dê-me apenas um pouco da cooperação e eu vou derramar as minhas bênçãos sobre você. As palavras do profeta Natã para o rei Davi, logo depois dele haver confessado o adultério com Batseba, são muito tocantes. Quando Davi, ele não só cometeu adultério, ele não só se deitou com uma mulher casada, mas ele, para fazer isso, ele mentiu e ele matou. Depois de feito tudo isso, olha só o que o profeta diz para ele. Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. O cara matou, mentiu e traiu. E o profeta vem, tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi sobre rei, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor, e te dei também as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso foi pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, ou seja, eu teria te dado mais e mais e mais. Por quê? Pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Você fez o que era mal para Urias o Heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Em outras palavras, Davi, eu ia te dar tantos favores, bênçãos, recursos e poder na sua vida. Por que você estragou tudo? Um tópico que nós vemos no Antigo Testamento é que Deus está pronto e quer compartilhar os seus recursos com o seu povo. No Novo Testamento, esse conceito é ainda ampliado e tornado ainda mais precioso. Ali aprendemos que fomos adotados como filhas e filhas de Deus e nos tornamos herdeiros junto com Jesus Cristo do seu reino. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Na verdade, não Pai, Papai, Papaizinho.
A oração mais repetida na igreja cristã começa com Pai Nosso. Em amor, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. De sorte que já não és escravo, porém és filho, e como filho, também herdeiro por Deus. Você não é mais, um dia você foi, mas hoje, como você também é filho, você também é herdeiro. Em Romanos 8, Paulo escreveu: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Uau, que promessa! Deus nos cobrirá de bênçãos porque nos adotou como filhos e filhas, como filhos e herdeiros legais. Somos donos do mundo, somos donos do universo. É isso mesmo. Devemos ter medo de falar as nossas necessidades para o nosso Pai? Como filhos do universo, nós não podemos pedir nada para Ele? Eu tinha acesso a qualquer coisa que o meu pai possuía, desde que fosse capaz de manuseá-la de maneira adequada. Um dos seus bens mais preciosos era um barco à vela de 15 metros. Quando eu estava na 8ª série, meu pai costumava dizer: por que você não convida um de seus amigos e vão de carona até Salt Haven passear de barco? Quando meu irmão e eu tiramos a carteira de motorista, ele também era generoso com o carro. Quando comprava um automóvel novo, a primeira coisa que ele fazia ao chegar em casa era nos dar a chave e então dizer: vão experimentar. Se quiserem sair com a sua namorada, está às ordens. A maioria dos pais tem prazer em ser generoso com os seus filhos. Jesus entendeu esse prazer e foi por isso que usou os pais para explicar a generosidade de Deus. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho pedir pão, dará pedra? Ou se pedir peixe, dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem. Você consegue imaginar esse quadro? O filho esteve fora, no campo, trabalhando o dia inteiro. Ao chegar em casa, ele chega com fome. A família está à mesa e são servidos travessas de comida, saindo fumaça, aquela comida cheirosinha, com gostinho de casa. Dá para imaginar que um pai jogue uma pedra para o rapaz e diga: vai mastigando isso aqui? Ou pior ainda, um pai que jogue uma cobra enfurecida para o seu filho. Nenhum pai terreno é perfeito. Nós somos manchados pelo pecado, sim. Ainda assim, reconhecemos que tal atitude seria crueldade. Bons pais desejam dar coisas boas aos filhos. O mesmo deseja o nosso Pai Celestial. Por algum motivo, no entanto, a maioria tem dificuldade em aceitar os presentes que Deus oferece gratuitamente, genuinamente. No passado, quando Deus me abençoava com uma porção especial do seu Espírito, com um bem material que eu vinha desejando, ou com uma amizade calorosa, eu me lembro que costumava pensar assim: Deus deve estar enganado. Por que faria isso por mim? Lembra? Eu tão pequena, menor do que o cocô do cavalo do bandido. Por que ele gastaria o seu tempo comigo, um ser tão minúsculo? Na verdade, eu até me sentia culpado pela minha sorte, como se tivesse adquirido algo que Deus não queria, na verdade, que eu tivesse. Eu estou aprendendo a dar um pouco de crédito a Deus. Se os pais imperfeitos gostam de dar bênçãos aos seus filhos, imagine como nosso Pai, que é perfeito, que está no céu, deve se agradar em dar boas dádivas para nós, que somos filhos amados. Leia de novo as afirmações no início do capítulo. Afirmações que todos nós fazemos um momento ou outro da vida. Reflita sobre como elas pareciam grosseiras se representassem as atitudes de um pai humano. Eu estou ocupado no escritório.
Não quero saber se você perdeu a bicicleta ou se o seu professor é injusto. Não me aborreça com essas necessidades pessoais. Eu quero cuidar de todo mundo, menos de você. Se você me amar de verdade, você vai sobreviver com pão e com água. Claro, eu sou rico, mas não é por isso que eu tenho que te dar alguma coisa. Agora, saia daqui. Bons pais não falam assim com seus filhos. Bons pais são como o meu pai. Ele era um homem muito ocupado que viajava pelo mundo. Quando se encontrava no escritório para se chegar a ele, era difícil passar pela telefonista e pelas secretárias. Por este motivo, ele deu a alguns parceiros de negócios, à esposa e aos filhos, o seu número de telefone particular. Sabíamos que, por mais ocupado que ele estivesse, poderíamos telefonar a qualquer hora que ele nos atenderia. Eu também tenho um telefone particular na minha mesa. Eu dei o meu número para alguns colegas para caso de emergência, para minha esposa e para os meus filhos. Eu disse para os meus filhos que podem telefonar a qualquer hora, por qualquer motivo. Acreditem, voz alguma é mais doce para mim do que a deles. Quando ouço, oi pai, pouco importa o que eu esteja fazendo. Eu posso parar e interromper. Os meus filhos são a minha prioridade. Tome os seus sentimentos de um pai por seus filhos e multiplique-os exponencialmente. Você vai saber como seu Pai Celestial se sente ao seu respeito. Para Deus, voz alguma soa mais doce do que a sua. Nada no universo inteiro iria impedi-lo de dedicar a mais completa atenção aos seus pedidos. Você está hesitando em torná-los conhecidos diante de Deus por algum motivo? Quando eu li agora esse último parágrafo que fala sobre o pai, bons pais não falam assim, bons pais são como o meu pai, eu me recordei de algumas coisas. Quando eu conto a respeito da minha infância e compartilho as coisas que me travaram, em momento nenhum eu quero que você pense que os meus pais eram pais ruins. Pelo contrário, por anos eu tive dificuldade de desbloquear. Eu já participei de mais de 30 turmas de método IP, mas antes disso eu buscava em mim entender quem eu era, o que eu fazia, por que eu fazia as coisas que eu fazia. Mesmo antes de conhecer o Pablo, isso já era um desejo no meu coração. E eu me recordo em um momento que uma ficha caiu em mim. Eu tinha extrema dificuldade, gente, de entender, de aceitar as coisas, porque, na verdade, os meus pais foram muito bons aos olhos das pessoas, da nossa comunidade religiosa, dos meus amigos. Muitas vezes eu convivi com pessoas que passaram por coisas horríveis na infância e olhavam para minha família, olhavam para o meu pai, para minha mãe e falavam para mim assim: eu só queria na minha vida ter um pai como o seu. Eu só queria na minha vida ter uma mãe como a sua. Eu queria poder ter uma casa como a sua. Eu gostaria de poder sentar na sexta-feira com a minha família e fazer a leitura da Bíblia, a leitura do devocional, cantar hinos. Eu nunca sentei à mesa com meu pai para fazer uma oração. E se eu começar a contar aqui todas as coisas que as pessoas me falavam na época, talvez você vai entender porque para mim foi tão difícil olhar para os meus pais e identificar as coisas que me machucaram. Porque para muitos era uma realidade que seria quase o céu. Mas isso não muda, porque o que interfere não é quão bom ele foi. O que muda, o que gera aqui no meu coração é as percepções que eu tive da vida que eu levei. Então, quando eu conto para você as coisas aqui da minha casa, da minha infância com os meus pais, são bloqueios que eu precisei cavar bem fundo. Durante a imersão Prospere Mais, um dos tópicos é você aprender a revirar a sua terra. Eu precisei fazer isso, ninguém me ensinou. Eu revirei a minha terra, eu mexi ela profundamente em aspectos que a minha família por anos decidiu esconder. Nós, meus pais, meu irmão e eu, nos desenvolvemos nesses anos aqui na Terra, juntos, sabendo que existem assuntos que a gente não precisa ficar falando. Tem coisas que é melhor deixar pra lá, segue em frente. Existem assuntos que se você já perdoou,
põe uma pedra em cima. E isso é muito bom, mas isso também gera bloqueios. Então aqui ao ver essa frase, sabe, gente? O meu pai era muito bom, isso tocou bem forte no meu coração. Meu pai não só era, como ele continua sendo um homem muito bom. Ele estava aqui na minha casa, meu pai e minha mãe, eles passaram o fim de semana aqui, foram embora hoje pela manhã, e na hora de ir embora, meu pai colocou o braço nos meus ombros, e eu senti, sabe, o amor dele. Muitas vezes, os nossos pais podem não nos falar as coisas, mas você sabe como ele se comporta, você sabe como ele demonstra que te ama. A minha mãe me abraçou e falou: filha, você corre tanto pra lá e pra cá, mas eu fiquei feliz de você poder ficar com a gente um tempo no domingo. Eu sei que ela também me ama. E eles fizeram boas coisas por mim. Quando a gente estava na imersão, nesse fim de semana, eu falei pro pessoal assim: nossa, a minha social media postou um vídeo que eu mandei pra ela que eu não imaginei que ela ia postar daquele jeito, porque revela aspectos, assim, a minha visão sobre momentos da minha infância. Então, eu falei pro pessoal na hora, assim, tomara que os meus pais não vejam esses stories, porque eu não quero que eles interpretem da maneira errada. Mas ao mesmo tempo que eu disse isso, eu já completei, mas eu não posso fazer nada. Essa é a forma que eu me senti. Eu não consigo impedir o que aconteceu pra mim. Eu não consigo mudar o que aconteceu pra mim. Essa é a minha percepção de mundo. E eu não vou dizer nunca pra eles, a menos que eles me perguntem, as coisas que eu conto na imersão, que eu conto nas minhas mentorias. Porque eu tive que me esforçar, sabe, gente, pra procurar coisas que não eram boas na minha infância, pra identificar coisas que eu precisava resolver em mim. Porque haviam pontos que eu precisava resolver. E um deles era me achar pequena demais. Da mesma forma que esse autor aqui, ele fala que o pai dele viajava muito. Sim, os meus pais estavam, na maioria das vezes, fora de casa, resolvendo as coisas. Meu pai tinha funcionários, tinha secretária. Na época que eu era bem pequena, tinha um grupo de pastores que era responsabilidade dele. Vários pastores que era responsabilidade dele. Então, para eu chegar lá no escritório dele e eu entrar, muitas vezes eu precisava sentar e esperar chegar a minha vez, porque ele estava em reuniões e tudo. E saber que ele parava tudo para me ouvir, isso faz eu me sentir amada. Então, se o nosso Deus, ele é extremamente maior e mais amoroso que os nossos pais aqui da terra, e eu sei que o meu pai, ele se comportava dessa forma comigo, como eu posso ousar dizer que Deus faria diferente? Se mesmo quando nós passamos por dificuldade financeira, não faltou comida na minha casa, eu nunca passei fome, nunca me faltou roupa para vestir, mas nós não tínhamos para dar e vender. Era uma situação que eu precisava, podia ter uma coisa, mas não podia ter a outra. As coisas eram bem regradas e se estragasse, ia usar estragado por um tempo, minha mãe ia consertar. Então, mesmo sabendo todas essas dificuldades, eu não tenho uma história para te dizer, eu tive um brinquedo que eu queria comprar e meus pais nunca me deram. Eu não tenho essa história para contar. Todas as coisas que eu desejei, que eu pedi insistentemente, eles fizeram de alguma forma para me dar. Houveram bonecas que, na época, eu creio que eu falei, eu quero tal coisa. E ali eu só disse uma vez, aquilo ficou para trás. Isso eu não recebi. Mas eu me recordo de uma boneca que eu apelidei ela de Renata. Era uma boneca estilo bebê, assim. É estilo que hoje é esses bebezinhos que parecem bebê de verdade. Mas na época ele não era tão realístico assim. Afinal de contas, gente, isso deve ser há mais ou menos uns 30 anos atrás, tá? Até um pouco mais, porque hoje eu tenho 39 anos. Então, com 6 anos, eu acho que eu devia estar brincando ainda de boneca, 7. Então, uns 32 anos atrás, talvez. E as coisas que eu insisti, essa boneca que eu sei que foi cara, eu insisti. Demorou, mas a boneca chegou. Então, existem coisas da nossa vida que a gente precisa fazer essa referência. Assim como o nosso Pai do céu, ele
deseja nos entregar, comparado ao nosso Pai da Terra, que se você pedir insistentemente, você fixar em algo e você for intencional no seu pedido, essa e outras coisas acontecem para você. O que dirá? Muito mais o Deus do céu. Ele está pronto para te entregar, só que muitas vezes você desiste. Você deixa de ser insistente o suficiente. Você deixa de ser persistente, chata, constante. No início, quando a gente falava sobre a viúva, um dos códigos poderosos aqui que ele soltou sobre a viúva é que a viúva importunou o juiz dia após dia. Você tem importunado a Deus com seus pedidos? Ou você pede uma vez e como ele não responde, você diz: ele não atendeu o meu pedido. Será que é verdade que é Deus quem não atende ou é você que não é constante o suficiente? Será que é Deus que acha você insignificante ou é você mesma que não valoriza quem você é? Não tem certeza a seu respeito, não se enxerga verdadeiramente. Amanhã nós vamos ler sobre Deus que é todo-poderoso e o capítulo já começa falando sobre milagre. E a próxima pergunta é: você gostaria que Deus restaurasse o seu casamento? Você gostaria que Deus curasse o seu corpo? Você gostaria que Ele consertasse as suas finanças? Você gostaria que alguma coisa mudasse no seu trabalho? É sobre isso que nós vamos ler na leitura do Clube da Leitura, Ocupado Demais para Deixar de Orar. E na sexta-feira nós vamos nos encontrar aqui na minha casa. Eu não sei se você já tomou essa decisão, você que está aqui, se você já decidiu convidar mais alguém para estar com você. Saiba que você, como ser magnético, tem uma função, uma tarefa de atrair pessoas para dentro do seu ecossistema, para dentro do seu sistema solar, para as pessoas decidirem andar com você. E um dos pontos é você gerar vida, é você promover ações que geram vida. Nessa sexta-feira, o café, ele é voltado para pessoas que desejam andar junto. Você não quer mais estar sozinha, você quer entender como ativar a sua energia, como elevar a sua voz e atrair pessoas para estar junto com você. Não ficar apenas se envolvendo dentro do sistema das outras pessoas, dentro do movimento de outras pessoas, mas você acredita que você também é um líder que vai gerar movimento aqui nessa terra. Então eu quero encontrar com você na sexta-feira. Eu quero fazer a leitura da sua energia e quero te dar direcionamentos específicos e estratégicos para o que vai fazer sentido aí na sua caminhada. Agora, além disso, tá? Nós vamos nos encontrar no dia 19 de julho e eu já quero falar para você aqui algo que vai acontecer e eu vou abrir nos próximos dias. Mas como as vagas são menos ainda do que o café, eu vou avisar com antecedência, porque eu realmente acredito que quem antecipa governa. No dia 25 de agosto, meu esposo e eu vamos fazer um evento para casais. Vai ser o primeiro que nós vamos fazer juntos. É um churrasco para casais e nós vamos falar sobre intimidade. O assunto principal vai ser sobre como se relacionar, não só no corpo. Não é só sobre a sua intimidade no corpo, mas como se relacionar na alma, como se conectar no espírito. Você muitas vezes pode não estar prosperando porque você não está em unidade de linguagem com o seu parceiro, com a sua parceira. E nós queremos ajudar as pessoas que tomarem a decisão para fazer isso. No dia 25 de agosto vai acontecer o nosso primeiro evento presencial para casais. Então, se você quer estar nisso e já quer saber mais a respeito, a Camila pode te ajudar ou você pode me chamar no direct que eu te dou mais informações. Será um sábado, nós vamos estar juntos, não posso nem dar um joia. Nós vamos estar juntos o dia todo, tá? Na parte do almoço até o início da noite, para que você almoce com a gente. Primeira coisa, nós vamos almoçar junto, mas não é só sobre a comida da carne, é a comida da alma e do espírito também. Que nesse dia você seja a luz, que você seja aquilo que o Senhor te chamou para ser, que cada dia mais você ande na direção da luz, cada dia mais você ande na direção de fazer a diferença,
com o que é o seu dom e talento, com o que são as suas habilidades. Você não precisa e não deve copiar ninguém. Você nem sequer precisa modelar. Se você entender como conectar o seu coração para acessar todas as riquezas que você tem aí dentro. Eu sou uma das pessoas que te ensina como fazer isso, mas o primário, o primordial é você olhar para você e falar: eu quero, eu desejo me conhecer mais, eu desejo viver de melhor maneira, eu desejo crescer e multiplicar os talentos que eu tenho, que já foram entregues para mim quando eu acessei aqui essa terra através de um portal. Quando você veio para a Terra, você passou por um portal. Esse portal são os seus pais. Eles quem abriram o caminho para você estar aqui. Então, você que deseja prosperar e deseja entender como usufruir dos benefícios de todos os seus antepassados, as bênçãos que já estão concedidas para sua família e muitas não foram usufruídas, eu espero você nesses próximos eventos. Vou te dizer as datas do que a gente já tem e você pode anotar aí. Agora, no dia 19/7, nós temos um café. No dia 25 de agosto, nós teremos um churrasco para casais. E no dia 14 de setembro, nós teremos a próxima imersão Prospere Mais. Nos próximos dias também você vai saber que já estamos com as vagas abertas para imersão. Existe um cupom de desconto para imersão. Até o mês de julho é um valor de desconto. Até o mês de agosto é o segundo lote, é um outro valor de desconto. E para quem deixar para a última hora e for fechar só em setembro, o valor será o preço padrão, o valor original. Então, se você já sabe que você vai estar com a gente, antecipa. Utiliza esse desconto para que você possa estar com mais alguém, trazer mais uma pessoa, tá? Para que você possa usufruir, a sua comunidade usufruir. E não existe desculpa. Você que não está em Alphaville, você tem 2 meses para organizar passagem, organizar a vinda, organizar o que tiver que organizar para que você possa estar aqui com a gente. Então, um beijo para vocês, um ótimo restante de tarde. Amanhã nos encontramos novamente às 12h30 para a leitura do capítulo 3. Lembrando que amanhã o tema é Deus Todo-Poderoso. Tchau, gente. Uma ótima tarde. Um beijo para vocês. Até amanhã.